Eles vivem na terra indígena do Jaraguá, norte da capital paulista. Estão sofrendo um processo de reintegração de posse de suas terras a favor do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Tito Costa. Tem pessoas que dizem serem donos da nossa terra e querem tomá-la. Isso não pode acontecer, denunciou Ari Carai, cacique da aldeia Tecoa Itacupê. Nós não sabemos como vamos viver daqui para frente. Amigos, eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho Carai Popiguá. Quem vai entregar o prêmio é Giovanildo Giva, professor e militante dos DH. Venha para cá, amigo. Bom, gente, esse prêmio aqui é um prêmio dos mais importantes, né, oferecidos, né, ele tem, na verdade, uma característica de homenagear as pessoas que estão em luta, trazendo, inclusive, uma reflexão muito importante, né? A cidade de São Paulo hoje é uma cidade que está em profundo sofrimento, né, e o sofrimento pelo que o capital nos impõe, né? E o prêmio, por isso esse prêmio ele tem um sentido, um simbolismo muito forte, muito grande. E premiar hoje o Davi, né, e o povo guarani do Jaraguá é muito importante, porque primeiro que a gente tem feito aqui 515 anos de resistência. Os povos indígenas, né, têm vivido um massacre, um processo de genocídio permanente. E o pior de tudo, né, que esse genocídio ele vem com etnocídio, que vem massacrando, que vem matando, que vem calando as identidades dos povos indígenas aqui no Brasil, para efetivar essa sina do capital, que quando chegou aqui, né, deu o nome a esse território, que era um território sem dono, que era chamado de Pindorama, né, que é a terra sem mares, ou seja, mares sem mares do capital e ninguém era dono. Na verdade, o território lá do Jaraguá, a luta é para que não tenha dono, não para que tenha dono, né? Os guaranis, né, do Jaraguá e os povos indígenas, os guaranis lá do Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, ou os Tupinambás na Bahia, ou qualquer outro povo, tem lutado para que, né, ninguém diga que é dono de terra e proprietário, né, de um lugar que não tem dono, né? Então essa luta, né, ela tem uma série de elementos muito importantes. Ela tem tomado impulsos importantes, como essa ação dos Guaranis do Jaraguá e toda essa rede de solidariedade. Só fazer uma observação, Clevar. Felizmente ontem, né, foi revista a decisão de fazer a remoção dos Guaranis lá de Jaraguá. Isso, né, é muito importante, mas não é uma vitória definitiva, efetivamente, porque os povos indígenas, os Guaranis e todos os outros povos indígenas ainda continuam sendo ameaçados. Eu não sei o quanto que vocês acompanham, mas existem dezenas de PECs lá no Congresso Nacional que retira, né, essa possibilidade dos povos indígenas ocuparem os seus territórios. Mas eu penso que um debate muito mais importante, também importante, não muito mais importante, mas também importante, é o debate, né, sobre o etnocídio que tem acontecido permanentemente, a importância da gente fazer um profundo debate sobre a autoidentificação, porque o que tem justificado e muito esse processo de genocídio, de extermínio, de expulsão do campo, é exatamente o Estado brasileiro dizer que não existe indígena, né? Esses dias uma amiga falou algo que é muito importante, né, e simbólico nesse debate de indígena, né, que é a gente ainda
né, entende que o indígena é aquele que vive pelado na aldeia pescando, né? Então é importante que a gente possa desconstruir isso para que a gente construa um outro lugar, compreenda toda a discussão que os povos indígenas têm feito aqui no Brasil, desde a chegada, desde a invasão dos portugueses, dos europeus aqui no Brasil, né, e que essa tentativa de acabar com os povos indígenas, o Mário Andreasa disse na década de 70, que na década de 60 e 70, que na década de 80 não haveria mais povos indígenas, e por isso o processo de invisibilização dos povos indígenas, né, tem sido determinante nesse sentido. Então eu penso que esse prêmio que o Davi hoje recebe aqui não é um prêmio para o Davi, não é um prêmio para os Guaranis do Jaraguá, mas é um prêmio que reconhece a importância de uma luta que é dos Guaranis, que é dos Tupinambás, que é dos Pataxós, que é dos Chucurus, que é dos Trucá, que é de todos os povos indígenas, daqueles que se reconhecem, infelizmente, daqueles que não se reconhecem também, que existe uma necessidade muito grande de se reconhecer, para que a gente possa reescrever essa história de muitos, a partir de todo o sangue que foi derramado, de toda a opressão que tem sido derramada nesse país. Então, Davi, queria te... Até, Tiru, Diva, Tima Tiriru, Caraípopiguá, Nandé, Tiruapa, Tiriru, Davi, Tima, Tepiguá, Uichá, Tacupé. Então, eu falei boa noite a todos. Meu nome é Davi em português, em Guarani é Caraípopiguá. E a gente vem no meio de uma luta grande, né, para que o nosso direito seja reconhecido. Estou um pouquinho nervoso, né? Não fiquei nervoso diante de muitas coisas que aconteceram, né? A gente teve a paz, a calma, mas agora nessa hora eu não estou acostumado com isso, né? A gente luta e tem pouco reconhecimento, né? A gente que é liderança, que é líder de movimento, mas estar aqui hoje para mim é muito forte, né? Porque alguns anos atrás, apesar de ser novo, desde muito cedo eu luto, né? pela comunidade, pelo meu povo. Então nessa história, essa trajetória de luta, eu sempre tive uma coisa na minha mente, né? Que eu imaginava assim, quando o Juruá, né, o branco, ele começar a reconhecer e ter orgulho da conquista dos povos indígenas, aí o Brasil vai começar a mostrar que está mudando. Por quê? É uma luta histórica, é uma resistência histórica pela vida, pelo direito. E hoje, se a gente está aqui é porque tem pessoas que estão reconhecendo a força da resistência dos povos indígenas nesse país. Então, para mim é extremamente importante poder estar aqui hoje falando de toda essa luta, de toda essa resistência, né? Os Guarani, nós somos Guarani-Mbuá, estamos desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, dentro do território brasileiro, e estamos no meio de uma luta grande pelo reconhecimento e demarcação de nossas terras. Muitas pessoas desconhecem, né, qual é a realidade dos povos indígenas por conta da falta de informação, né, que muitas vezes a gente sofre aquilo que o Giba falou, né, que é a invisibilidade. Mas ontem, né, eu fui muito cedo para Brasília, tinha uma reunião no Ministério da Justiça, e depois fui no Supremo Tribunal Federal, e ainda não tinha saído a decisão, né, da reintegração de posse, que a gente ia sofrer agora no dia 25. Então, quando eu cheguei em São Paulo, né, no final da noite eles deram a notícia que tinha sido suspensa aquela reintegração. Né, deu uma paz muito grande no meu coração, né, porque o ano passado eu cheguei a ser preso também em Brasília, né, por conta de estar defendendo o movimento, de estar defendendo o nosso interesse, né. Infelizmente a gente que é liderança indígena recebe muita ameaça também, né, porque nós não fazemos uma guerra física, mas uma guerra espiritual, né. Antes de ontem, antes de ir para Brasília, a gente rezou até de madrugada, né? Estava rezando, estava conversando, fumando cachimbo. Porque o cachimbo para a gente é o sopro da nossa vida, né? A fumaça do cachimbo simboliza o nosso espírito. Então é assim que a gente se fortalece no Otu. É assim que a gente fortalece o nosso Nhanderecó, que é a nossa maneira de ser. Então, no ano passado, o meu filho que está aqui, meus 2 filhos, ele falou assim: papai, eu vou usar seu cocar, né?
Então, quando ele falou isso, eu senti uma força muito grande dentro de mim, porque eu vi que essa luta que a gente faz realmente, ela tem um fruto, né? Toda a injustiça que a gente passou, a gente consegue hoje entender, né? Porque antigamente o Juruá, quando ele falava pra gente, ó, vocês são índios, vão embora daqui, vocês não vão morar aqui, vão embora. E aí a gente aceitava, né? Hoje, quando o Juruá fala que a gente não pode morar aqui, que a gente tem que ir embora, a gente fala mais alto que ele. Essa terra é nossa, a gente tem direito. Então é assim que está a situação, nós estamos resistindo, né, para continuar existindo. Então meu filho falou, papai, eu vou usar o seu cocar. No ano passado a gente estava lá em Brasília, lutando contra a PEC 215, que é um projeto de emenda constitucional. Estão tentando tirar o nosso direito que está na Constituição. E aí eu fui preso pela polícia militar, e eles pegaram o meu cocar, tacaram no chão, pisaram, esmagaram, cortaram nossos colares com faca, pegaram o meu cachimbo sagrado e levaram embora. Tudo isso me xingaram a gente, tudo quanto foi nome, me algemaram, né? E aí eu voltei para casa sem meu cocar, né? E aí eu voltei, olhei para o meu filho e fiquei pensando, né? O que será que ele vai pensar? Eles vieram me abraçar, que eles já sabiam pela notícia, né? Mas hoje eu entendo que eles são o dono do mundo, as crianças são o dono do mundo. Essas crianças que estão aqui, para nós, que é Guarani, a gente luta pelas nossas crianças. Então, se a gente luta pela demarcação, é para que elas tenham o direito de viver numa terra tranquila, não enfrentar a luta que a gente enfrenta. Tudo isso que a gente enfrenta hoje. Então, essa luta é para que eles tenham o direito de viver como criança. As crianças na aldeia, quando eu chego de alguma reunião, elas vêm me abraçar, perguntam, e aí, a polícia vai tirar a gente daqui? Quando que a polícia vai vir tirar a gente? O povo indígena originário tem que ouvir isso, tem que passar por isso. Então, hoje está aqui meu filho, Carairocaju, Ueramirim, e eles, para mim, eu tenho certeza que um dia eles vão entender, né, a importância que foi, né, a luta do avô dele, do bisavô dele, do tataravô, do pai, e a responsabilidade que eles vão ter. Então eu fico bastante feliz, né? E mesmo que eu não tenha o meu cocar, a gente tem uma história de resistência. O Juruá, ele pode tirar a nossa vida, ele pode matar o nosso corpo, ele pode tirar o nosso cocar, jogar no chão, pisar, mas ele nunca vai mudar o nosso espírito de guerreiro, de resistência. Porque se eles tentaram acabar com os Guarani, são mais de 515 anos tentando acabar com o meu povo e não acabaram até hoje, não foi a gente que foi derrotado. A gente é vencedor. Porque hoje a gente está aqui para contar a história para vocês. Uma história que não está no livro, uma história que não está na televisão, mas que está na pele, que está no ar, que está na casa de reza, que está na aldeia, que está na sabedoria dos povos tradicionais, dos povos originários. Então eu fico bastante feliz, né? E eu queria cantar uma música também, já que todo mundo cantou. Vou cantar uma música em Guarani, né, que simboliza as crianças, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer um ato para chamar a atenção para a situação que a gente vem enfrentando na nossa pecuária, a gente leva as crianças, mas não para as crianças seguirem de frente, mas para elas cantar o canto sagrado, porque quem canta o canto sagrado são nossas crianças, que elas têm o coração puro, então são elas que reverenciam, que agradecem a Venderu. Então outras crianças que tiver aqui, que quiser cantar também, é uma canção infantil, mas que é muito simbólico para a gente, é muito bonito. As crianças gostariam de cantar aqui? Não, eles vão ficar ali. Caiu, né? Para cauda de omano, ba erepa omano, endurei ojuka, tireruvete kururu cheguero. Para cauda de omano, ba erepa omano, endurei ojuka, tireruvita kururu cheguero. Jaje o jaguata tape pura meme, jaja ueme tape pura. Jaje o jaguata
tapé porã memé, jajaú eme tapé porã. Então é assim que a gente ensina nossas crianças. Nessa música ela fala: vamos andar no caminho certo, vamos sempre andar no caminho certo, não devemos sair do caminho certo. O tapé porã, para nós que somos Guarani, é um caminho único que a gente segue em busca da Umaraú, que é uma terra onde não tem o mal, uma terra onde a gente vai ter paz, uma terra que a gente vai conviver com a nossa divindade Nhanderu e vamos conseguir, enfim, viver na paz e na plenitude de estar junto com o Nhanderu e as nossas divindades, nossos pajé, nossas crianças, nossas famílias, sem essa opressão, sem essa violência, sem essa guerra e sem a necessidade, né, de estar todo dia tendo que colocar a nossa vida em risco para poder ter um pouquinho de paz e garantir um pouquinho de terra para nossas crianças poderem viver. Aieté, muito obrigado. Davi, venha cá dizer uma palavra final, como faz para entrar em contato com vocês, para apoiar, me dá um endereço lá, um lugar, como falar com vocês? Tá. Assim, eu sou o coordenador da nossa organização dos Guarani, Comissão Guarani Uirupá, né, que é uma organização nacional dos Guarani, que representa os Guarani do Sul e do Sudeste. Eu faço parte da coordenação. Então, na página, temos uma página no Facebook que está todas as matérias lá, e aí vocês podem ver, né, tudo que acontece nas terras indígenas Guarani. O nome da página é Comissão Guarani Uirupá. Uirupá, para a gente, é o território sagrado dos Guarani, que é muito além das fronteiras que o Juruá estipulou e muito além da imaginação do branco. O que é a terra? A terra, para a gente, é lugar sagrado. Então, o nosso lugar sagrado é a nossa mãe. E estão querendo vender a nossa mãe. Estão querendo destruir a nossa mãe. E para a gente vai lutar até o fim para defender a nossa mãe. Então, a página da Comissão Guarani Uirupá, vocês podem ver toda a nossa luta, todo o nosso trabalho que a gente faz para o reconhecimento do nosso território e pelo futuro das nossas crianças. Aieté. Obrigado.